galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zonanista e hoje vamos falar um pouquinho do sul-coreano mais amado do mundo, vamos falar de Heung-min Son. Mas antes, galera, deixa o seu like aí no canal, deixa o seu comentário, se inscreva pra gente chegar nos 300 inscritos o quanto antes. Enquanto isso, a gente vai trazendo um bom trabalho de qualidade para cada um de vocês. Bom, é até difícil falar um pouco do Tottenham sem falar do Son e falar do Son sem falar do Tottenham, porque na minha visão hoje o Son é a bandeira do Tottenham, hoje o Son é sinônimo de Tottenham. E são 10 anos de Tottenham nas costas, fora o legado que ele teve. O Son, ele acertou a sua transferência para o Los Angeles FC, o Tottenham vai ganhar entre 10 e 15 milhões de euros pela transferência. O Son vai jogar com seu antigo companheiro de clube, né, o Lloris, e poderia até ir para a Europa, vai ficar longe da Europa. Acho que por conta de respeito ao Tottenham, primeiramente, e segundo, por entender que talvez o corpo dele já não consiga entregar com tanta plenitude o que ele entregava anos atrás. O Son, ele chega em 2015 do Tottenham, né, ao Tottenham do Bayer Leverkusen. Ele chega aos 23 anos, está saindo com 33 agora, até novo, mas em um momento em que você tem jogadores como Modric, como Leva, né, jogadores como o próprio Cristiano Ronaldo, que após os 30, após os 32, eles possuem o seu apogeu físico, o seu limite físico, as melhores condições, com o Son as coisas estão um pouco diferentes. E eu acho que o Son está saindo do Tottenham na hora certa, no momento certo, com o tamanho certo. Ele não precisou esticar a corda como alguns jogadores fizeram. Não. Vou citar, por exemplo, o Rivaldo, posso citar outros jogadores. Ele não esticou até onde dava e passou de ser algo grande e bonito para ficar algo digno de dó e piedade. Davi Luiz, por exemplo. O Son, ele sai no melhor momento, ele sai grande e ele sai levantando uma taça continental pelo Tottenham. Uma taça europeia. Ah, Fernando, mas foi uma Liga Europa. Foi a Liga Europa. O Tottenham, quando o Son chega, ele sai de períodos de Harry Redknapp e ele entra nos períodos do Pochettino, do famoso pão quentinho. E ele já tinha um time forte. E quando o Son chega, na primeira temporada dele, ele não vai tão bem. E depois o Son deslancha a dar assistências e marcar gols. Tanto que com a camisa do Tottenham são 454 jogos e mais de 270 participações em gols. São 173 gols e 101 assistências. Cara, eu não estou falando de números com a seleção sul-coreana, que eu posso trazer até num próximo vídeo. Eu não estou falando dos números do Son antes do Tottenham. Eu estou falando só do período Tottenham. O Son, ele é um cara que tem mais de 200 gols na carreira. O Son, por um momento, ele foi um dos grandes jogadores, um dos grandes atacantes, não da Premier League, mas do mundo. Do mundo. Quando o Tottenham tem aquele período do Pochettino, em 2017, para começar, que ele é vice-campeão da Premier League, o Son, ele faz uma dupla assim, matadora com Harry Kane. A matadora, cara. Era das grandes duplas da história da Premier League. Uma das, tá? Não ouso dizer que é a maior, porque a gente teve muita dupla grande também, mas uma das grandes duplas que o futebol trouxe ao longo da década dos anos 2000. Acho que o Tottenham poderia ter tido mais sorte? Acho sim, mas é muito do imaginário popular do que a gente pode ou não considerar a ideia magna de jogo, ou então que a gente pode imaginar de como seria o cenário se tais caminhos fossem diferentes, né? Se, por exemplo, o Tottenham vira ou ganha do Liverpool aquele jogo na final da Champions, ou se o Tottenham ganhasse, né, daquele mortal Leicester City, entre outras coisas. O que fica marcado na trajetória do Son é que o Son, ali naquele período de 2027 até 2022, ele teve o seu apogeu técnico e físico.
O Son, ele jogava muita bola. Muita bola. Ele e o Kane fizeram uma dupla que, nossa senhora. E assim, das 101 assistências, acho que pelo menos metade das assistências do Son foi pro Kane, tá? Fora as do Kane também pro Son aí. Então acabava estimulando o outro e trazendo as melhores versões que os dois poderiam ter. Depois desse momento, 2017, 2021, que foi o apogeu do Son, e depois de 2019, né, que o Tottenham não consegue a taça europeia, o Son tem um período ali junto com o Kane, perdão, que ele fica um pouco nebuloso, porque o Son, na minha visão, já estava maior que o Tottenham. Ele já estava entregando voos assim dignos de Real Madrid, dignos de um City, dignos de um Bayern de Munique, e ele tinha que sair para ser campeão. Eu não enxergava algo bom o Son ficar. Só que o futebol entrega certas coisas. O Son pro Tottenham é o que o Totti é para Roma, por exemplo, né? É a grande bandeira, é o grande cara, e ele é amado por quem ele é e por tudo que ele fez para Roma e não pelo que ele ganhou. A mesma coisa é o Son no Tottenham. O Son, ele é amado, né, e venerado pelo torcedor do Tottenham, não porque ele ganhou. E olha que ele ganhou a sua Europa League no final, né, da sua passagem pelo Tottenham. Mas por tudo que ele fez, por todo o respeito que ele teve com o torcedor e com a equipe do Tottenham ao longo desses 10 anos. O Son poderia ter trocado de equipe em meados de 2021, 2022, e ele não o fez. Ele poderia ter ido para o Real Madrid, ele poderia ter ido para um Barça, para uma outra equipe. Ele decidiu ficar com o Tottenham e renovou o seu contrato. Ele renova o seu contrato. E aí ele ganha a Europa League, né, do Manchester United. Acho que é um título muito marcante. Muito mais marcante para o Son do que para o Tottenham, inclusive. Porque para o Tottenham tem aquela questão, né, do clube que já ficava marcado, que não estava ganhando e tudo. O Son, ele abriu mão de ser campeão. O Son, ele abriu mão de ter uma carreira maior. O Son, ele abriu mão de muita coisa por tudo que ele sentia pelo Tottenham e por todo o carinho que ele tinha com o torcedor e que o torcedor tinha com ele. E ele foi recompensado. Nessa última temporada, o Son, ele tem menos de 20 participações em gols. Das 10 temporadas que o Son teve com a camisa do Tottenham, só nessa e na sua primeira temporada que ele teve esses problemas. Né? Esses problemas não, esses números. Porque o Son teve alguns problemas físicos. Teve lesão, teve problema físico, não estava performando nem entregando o que ele já entregou em outras vezes, em outra hora. Mas não significa que ele não jogava, não dava tudo de si pela camisa do Tottenham. E ele, como capitão, eu acho que foi maravilhoso para levantar a taça do Tottenham, porque nesse elenco não tem ninguém que seria digno de levantar essa taça se não fosse Heung-min Son. Ninguém nesse elenco poderia ter levantado essa taça, a não ser ele. E é muito bom porque o Son, ele teve equipes assim do Tottenham que foram maravilhosas. Para mim, o melhor Tottenham da história que eu vi tinha Heung-min Son, tinha Harry Kane, tinha Eric Lamela, tinha o Sessegnon, tinha o Eriksen. Era um time muito forte que não conseguiu ganhar. E o atual Tottenham, que é muito mais fraco do que aquele time, né, do Ange Postecoglou, ele conseguiu algo muito grande pro Son. Me deixa muito contente ver o Son saindo campeão. Muito contente mesmo. Quanto ao Son, pra gente poder encerrar, esse é um vídeo mais curto, mas eu precisava trazer porque é um tema sensível. Despede-se da Premier League o maior asiático que já passou. Muita gente vai falar do Jin-Sung Park, né? Fernando, Jin-Sung Park do Manchester United, que ganhou tudo. Gente, o Jin-Sung Park eu gosto muito, tá? Acho um jogador muito bom, muito qualificado. Mas o Jin-Sung Park, ele era somente um reserva naquela equipe fenomenal do Alex Ferguson. Ele entregava números, ele ajudava, fazia boas... o trabalho sujo, o trabalho sem bola, boas apresentações, mas ele era só um reserva no time do Ferguson. O Son é a bandeira principal do Tottenham. Vai ser muito difícil imaginar o Tottenham a partir dessas temporadas sem a figura de Heung-min Son. Muito difícil. Muito difícil. O Harry Kane, por exemplo, vou fazer um comparativo quando os dois saem, o Kane sai menor que o Son. O Kane é mais jogador que o Son.
O Kane é mais técnico, mas o Son ele é muito maior do que o Harry Kane. O Harry Kane ele saiu, ele fez o que dava para fazer e saiu para ser campeão. Não, porque eu não aguento, eu quero ser campeão, quero tentar, fiz o que eu poderia aqui no Tottenham e não consegui. Ok, é uma visão do próprio Kane isso, e acho que é válida, respeito a visão. Mas o Heung-min Son é gigantesco o que ele faz, porque ele abriu mão do seu melhor momento de sair, de alçar voos maiores, de talvez ter... O Son, por exemplo, poderia ter uma Champions. Se ele vai para um Bayern, se ele vai para um Barça, se ele vai para um Real, ele poderia ter uma Champions. Ficou no Tottenham até onde deu e foi campeão. E saiu pela porta da frente sem se arrastar. Gente, eu tô bem, mas já sinto que eu não tô mais entregando o que eu entregava antes. É momento de findar o nosso compromisso aqui entre Son e Tottenham. Fico contente, muito contente de ter visto o maior asiático da Premier League e um dos jogadores mais carismáticos e amados por todos, não só torcedores do Tottenham, mas principalmente de outras agremiações. E desejo toda a sorte do mundo para o Son na vida tranquila de MLS com Messi e companhia ilimitada. Deixe os comentários de vocês aqui, galera, o que vocês acham, se o Son ainda tinha mercado na Europa, se era melhor ir para uma Bundesliga, se era melhor, sei lá, ir para Espanha ou ficar na Inglaterra em outro time, ou se ele escolheu o certo em descansar na MLS, tá bom? Por hoje, gente, é só. Deixo vocês e me despeço. Um abraço.